Amigas, amigos, olá! Na segunda parte do nosso vídeo, vamos continuar averiguando a extrema-direita, mas no crescimento nas últimas eleições no Parlamento Europeu. Lembrem-se, é a eleição para o Parlamento Europeu. Essa eleição não é uma eleição para cada parlamento doméstico dos países da União Europeia, mas uma coisa dialoga com a outra. A eleição para o Parlamento Europeu é, em grande parte, a manifestação do cidadão eleitor acerca do sentimento que ele tem da sua política nacional. Então, de acordo com o que o polonês sente do governo da Polônia, ele vota em tais ou quais candidatos que são alinhados ou não com o governo polonês, com o governo francês, com o governo alemão. Então, eu, francês, não estou gostando nem um pouquinho do meu governo na França na atualidade. É a eleição para o Parlamento Europeu, não para o Parlamento francês. Mas eu voto nos candidatos ao Parlamento Europeu de oposição ao presidente francês se eu não estou gostando do exercício da presidência. É um termômetro, portanto, do funcionamento da política doméstica em cada país. E o que nós vimos nesta última eleição, senão o crescimento dos partidos de extrema-direita, de oposição a boa parte dos governos que estão na atualidade nos países da União Europeia, em especial nas duas maiores economias, na França e na Alemanha. A Agência Brasil reforça isso. Manchete do artigo recente, olha só, de 11 de junho, nós temos: pobreza, imigração e guerra explicam o resultado de eleição na Europa. Pobreza, imigração e guerra, porque a reportagem procurou 3 especialistas em relações internacionais que, em grande parte, apontaram estes como os problemas mais graves na União Europeia na atualidade, que explicam o crescimento da extrema-direita. Vamos testar estes nossos itens? Vamos testar começando com a pobreza. Eu coloquei um gráfico para vocês que mostra a evolução do PIB, da taxa anual de crescimento do PIB para a União Europeia desde 1996 até 2023. Nós temos uma quedinha na crise econômica mundial de 2008, uma queda bastante significativa na crise Covid-19 em 2020. Agora, presta atenção antes e depois da crise econômica mundial de 2008. Nós temos um crescimento econômico, uma taxa de crescimento econômico na faixa de 2, 3%. É um crescimento bastante aceitável, bastante bom para países da União Europeia, que são países que têm níveis de desenvolvimento socioeconômicos muito elevados, economias bastante complexas, economias de grande volume de atividades econômicas. Nessas condições, um crescimento econômico não vai atingir 10, 15% ao ano. Isso é coisa de economia pequenininha, tá? E a própria economia chinesa, ela manteve 20, 30 anos de crescimento na faixa de 10% ao ano. Agora a economia chinesa está crescendo 5%, 6%, 4%, porque é uma economia de maior volume de atividades, de maior complexidade, passa a ter um crescimento econômico um pouco menor. E, portanto, 2%, 3% até 2019 era um crescimento bastante razoável para os países da União Europeia. Mas vejam, a partir do pico de equilíbrio estatístico frente à depressão de 2020. Então a gente tem uma tendência de um crescimento econômico muito menor, tendendo a zero. Algumas das principais economias dos países europeus estão com estagnação econômica ou com crescimento próximo de zero, alguns períodos até recessivos, reforçando, portanto, que a manchete da Agência Brasil está certa: pobreza na forma de PIB, crescimento reduzido do PIB que onera de diferentes formas, geração de emprego, investimentos, geração de renda, as pessoas na União Europeia. Mas essa pobreza pode ser lida ainda por uma outra dimensão, a dimensão do emprego. Eu coloquei aqui para vocês o gráfico que mostra a evolução da taxa de desemprego de longo prazo. Opa! Parece que o desemprego está bastante pequenininho, olha só. Ele caiu bastante desde 2014, chegando a patamares relativamente mais baixos na atualidade. Então, acho que empregabilidade não parece ser um problema relacionado com a pobreza. Vamos analisar isso de uma maneira mais pormenorizada? Vamos. Dá uma olhada no nosso próximo gráfico que mostra a taxa de desemprego entre jovens. Na série histórica, nós temos os menores patamares, comparativamente a 2015, comparativamente à crise Covid-19 em 2020 e em 2021. Mas são padrões de desemprego na faixa de 15%, muito mais
do que o desemprego médio que está dado na sociedade. Ah, mas o desemprego caiu na série histórica, muito menor hoje, em 2024, do que em 2015. Sim, sim, mas 10 anos. A pessoa que está desempregada hoje e tem 15, 20 anos, tá, é uma pessoa que tinha 5, 10 anos em 2015. E, portanto, em 2015, ela não estava preocupada de ver que o desemprego era mais alto do que hoje. Essa pessoa está preocupada hoje em saber que ela não tem emprego. E onde a gente tem um dos setores da sociedade onde mais cresce o apoio à extrema-direita, segundo reportagem da Folha de São Paulo, como a extrema-direita conquista jovens europeus. E lembra da primeira parte do nosso vídeo? Antissistema. São jovens que não veem na política europeia tradicional, partidos políticos, processos eleitorais, solução para os seus problemas, por exemplo, de desemprego, e optam por um discurso antissistema, o discurso da extrema-direita. Então, sim, parece que a reportagem tem razão. Pobreza, por exemplo, na forma de desemprego entre os jovens que alimenta a extrema-direita europeia. Temos ainda esse gráfico que mostra o custo de habitação. Vejam que agora ele não é percentual, tá? Ele é em pontos. E esse gráfico dialoga não apenas com a pobreza, mas com a guerra da Ucrânia. Vejam, a partir de 2016 até 2019, a gente estava por volta de 100 pontos de custo de habitação. Só que a partir de 2021, 2022, isso dá um salto e se mantém em patamares acima de 130 pontos. Então, o custo de habitação se tornou muito mais alto nos países europeus na atualidade, o que gera um problema bastante grave. O problema de gerações, o problema intergeracional. É muito comum, lá nos anos 1950, 1970, a próxima geração ter rapidamente mais renda, mais patrimônio do que a geração anterior. Porque o filhinho estudou mais do que o papai. Né? Porque a filhinha tem maior qualificação do que o papai, do que a mamãe. E, portanto, tem empregos de melhor remuneração e mais rapidamente do que o papai e a mamãe geram mais renda, geram mais patrimônio. Nós vivemos hoje uma das primeiras gerações nas últimas décadas que tende a ter menos renda e patrimônio do que os pais. Porque o jovem se formou na faculdade. Se formou na faculdade e agora ele quer comprar, alugar a sua casa, ele quer comprar o seu carro. Mas dá uma olhada no custo de habitação, está extremamente alto. Então ele vai adquirir uma casa no mesmo padrão da casa dos pais dele, comprada ou alugada? Não, não vai. Ele não tem perspectiva de vir a ter o padrão de vida que os papais têm na atualidade. E, portanto, isto, de novo, aumenta rancor, aumenta insatisfação dessas pessoas, canalizada pela extrema-direita. Ainda um último gráfico que dialoga com pobreza e com guerra. O gráfico de inflação de alimentos. E agora vejam, eu coloquei a série histórica, a gente tinha visto antes desemprego, que estava na série histórica em queda, mas eu relativizei isto, porque a percepção do desempregado jovem hoje não é de série histórica, é do desemprego que ele tem agora. Entretanto, eu coloquei a série histórica de aumento de preço dos alimentos desde os anos 1990. E vejam, o pico de 2021, 2022 é o maior da série. Agora, quem isso afeta mais significativamente? Pessoas de renda mais alta têm um ônus menor da sua renda mensal comprometido com alimentos. Agora, quem tem renda reduzida gasta um percentual muito maior da sua renda com alimentos e, portanto, a inflação de alimentos pega muito mais a população mais jovem. De onde vem o maior custo de habitação? De onde vem o maior custo de alimentos? Da falta de energia nos países europeus? Do aumento do custo da energia nos países europeus? Da falta de gás natural da Rússia, mediante as sanções contra a Rússia? Agora, qual é o interesse europeu nessas sanções contra a Rússia? Acertaram. Nenhum interesse. Na verdade, é interesse dos Estados Unidos. E a União Europeia, em uma geopolítica capachista, de capacho, acaba entrando nessa lógica de sanções. Os Estados Unidos não dependem da energia da Rússia. Por isso é fácil para os Estados Unidos sancionarem a Rússia. A União Europeia precisa dessa energia. Sancionou a Rússia por pressão dos Estados Unidos, gerando ônus à sua atividade econômica, gerando
gerando ônus à qualidade de vida do cidadão. E dentro deste contexto, e nesse caso conjuntural, é a guerra, tá legal? Né? A dilapidação das condições de vida também é canalizada pela extrema-direita. Como isso acaba se desdobrando na eleição do Parlamento Europeu? Eu coloquei aqui para vocês o gráfico que mostra o Parlamento Europeu de 2024 a 2029. Nós temos aqui em vermelhinho os partidos à esquerda no espectro político-ideológico. Eu coloquei em amarelinho os partidos de centro. Na verdade não é centro, é direita neoliberal, tudo bem? E nós temos em pretinho as tendências conservadoras e ou reacionárias. É junto a esses pretinhos que nós encontramos, esses quadrinhos pretinhos, que nós encontramos os políticos de extrema direita. Inclusive junto a esta área tracejada de, por exemplo, não inscritos ou outros deputados recém-eleitos não filiados em qualquer dos grupos políticos. Aqui não necessariamente é a extrema-direita, mas em grande parte deve ser a extrema-direita, porque não ter filiação política, não ter filiação a um grupo político é discurso antissistema. E discurso antissistema é discurso da extrema-direita. Só que vejam que eu coloquei para vocês, centro, mas que pode se alinhar mais facilmente à extrema-direita. Do ponto de vista dos costumes, do ponto de vista das questões não econômicas, nós temos essa direita neoliberal se alinhando mais facilmente à esquerda. Mas, como diria Jim Carville, né, é a economia estúpido. Do ponto de vista econômico, há uma incompatibilidade entre essa direita neoliberal, mal disfarçada como centro, e a esquerda. Que incompatibilidade é essa? Nós temos grandes empresários, grandes grupos econômicos que investem em educação privada em diferentes níveis. Se houver uma esquerda forte, estado de bem-estar social, o Estado presta serviços de educação. Coitadinhos esses empresários, né? Não vão ter como fazer os investimentos. Se nós temos o setor financeiro ligado a essa direita neoliberal mal disfarçada como centro, querendo prestar serviços previdenciários, mas imaginem se nós temos uma esquerda, estado de bem-estar social, que presta serviços públicos de aposentadoria de qualidade. Portanto, há uma incompatibilidade material entre a direita neoliberal, centro, e a esquerda, levando a um facilitador de alinhamento desta direita neoliberal, deste falso centro, com a extrema-direita dentro do Parlamento Europeu. Mas nós temos um segundo motivo para este alinhamento. O segundo motivo é a chamada janela discursiva ou janela de Overton. É um conceito complexo e contestável em alguns aspectos, mas que talvez seja bastante útil para nós nesta análise do Parlamento Europeu. E o que é a janela discursiva? Eu coloquei aqui para vocês, conceito que descreve o espectro de ideias aceitáveis e defensáveis publicamente em uma determinada sociedade, em um determinado momento histórico. Se são ideias aceitáveis, vejam, consequentemente, relação com a capacidade de capitalização política. Eu sou um político, eu vivo de capital político, eu vivo de aceitação das minhas ideias, aceitação da minha imagem. Então eu preciso pensar em quais são os temas que têm maior aceitação na sociedade neste momento, para eu discursar, para eu validar estes temas. Agora, quais são os temas, quais são as pautas típicas da esquerda, do centro e da extrema-direita? Vejamos. Na esquerda eu coloquei para vocês legalização do aborto e legalização das drogas, como, por exemplo, fez o Uruguai com a maconha. Não se trata apenas de descriminalizar, trata-se de legalizar. É o Estado que produz, é o Estado que organiza a distribuição e comercialização para agentes cadastradas, inclusive fazendo os diferentes controles de saúde pública consequentes. Então, a ideia de legalização das cirurgias abortivas, de legalização das drogas, combate à desigualdade. A esquerda tem pautas ligadas ao combate à desigualdade em diferentes níveis, não apenas na questão da renda, mas movimento feminista, movimento negro, movimento LGBTQIA+. Nós temos ambientalismo e tudo isso dentro do chamado estado de bem-estar social. Mas quais são as práticas, as pautas do centro? Na verdade, a direita neoliberal. Não é legalização das drogas, eles não chegam nesse ponto, mas descriminalização das drogas. E dentro da lógica de Estado mínimo, por exemplo, redução de impostos, a ideia de que o Estado não pode tirar o seu dinheirinho,
O dinheirinho fica com você para você fazer o que você quiser. Sim, com o seu dinheirinho você paga o hospital privado, você paga a universidade privada de melhor qualidade. É claro que não, é claro que não. Isso tem que ser prestado pelo Estado. O seu dinheirinho não vai resolver esses problemas todos, aumentando a vulnerabilidade do cidadão. Mas é uma pauta da direita neoliberal ou do centro. E a extrema-direita? Quais são as pautas da extrema-direita? Proibição de toda cirurgia abortiva, como o nosso PL 1904 aqui no Brasil. A partir da 22ª semana, não importa se foi violência sexual, proibido fazer a cirurgia abortiva. Maiores restrições migratórias, pauta típica lá nos Estados Unidos e nos países europeus. Aumento das penas criminais e redução da maioridade penal e fim das políticas afirmativas, como nós vimos na Suprema Corte dos Estados Unidos. Agora, gente, com todas essas pautas, esses temas que eu coloquei para vocês, muitos deles distintos, muitos deles antagônicos, não é? Por exemplo, a esquerda, legalização do aborto e das drogas. As drogas, a direita neoliberal diz apenas descriminalização, e a extrema-direita fala de penalização de todos os níveis de cirurgia abortiva. Então são pautas diferentes e pautas às vezes contraditórias. Onde está a janela discursiva? Qual desses temas tem maior aceitação na sociedade na atualidade? A janela discursiva, gente, está mais deslocada para a direita. Lembra do nosso slide anterior? Não há uma incompatibilidade material, econômica entre a direita neoliberal e a extrema-direita. Daí a tendência de alinhamento da direita neoliberal no Parlamento Europeu com a extrema-direita. Mas temos um segundo motivo para este alinhamento, que é a janela discursiva. Hoje os temas conservadores são mais fortes dentro da sociedade, Brasil, Estados Unidos ou países da União Europeia. Eu sou um político da direita neoliberal. Eu me incompatibilizo economicamente com a esquerda. Até gosto de algumas pautas políticas da esquerda, mas materialmente me incompatibilizo. Pior ainda, se eu falar as pautas políticas típicas da esquerda, eu perco voto, eu perco apoio político. Então eu me alinho com a extrema-direita. Eu surfo na onda da extrema-direita, deslocamento da janela discursiva para a direita, para a extrema-direita. Isso se desdobra, gente, nas eleições nos principais países europeus. Eu acho estranho os analistas colocarem recorrentemente que não foram todos os países europeus que tiveram crescimento da extrema-direita. Eu acho isso óbvio, não é? Seria uma unanimidade, do nada todos eles passam a ter crescimento da extrema-direita. Mas onde não houve crescimento da extrema-direita? Países nórdicos, não houve crescimento da extrema-direita na Espanha. Mas desculpa, quais são as principais economias? Quais são os principais países em termos políticos da União Europeia? França e Alemanha. Então não adianta pensar em quem teve mais votos para a Câmara dos Deputados em Brasília, quem teve mais votos em Santa Catarina ou no Amazonas. Absolutamente nada contra esses dois estados. Entretanto, são estados mais ou menos periféricos política e economicamente no cenário brasileiro. Há que se pensar como é que está composta a bancada de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, da Bahia, que são estados mais populosos, que são estados que têm maior peso político e econômico no cenário nacional. E da mesma forma para os países europeus. Não é Espanha, é Alemanha. Não são países nórdicos, é França. E o que aconteceu na Alemanha? Nós encontramos aqui o SPD e os Verdes, que são dois partidos da base de apoio do primeiro-ministro Olaf Scholz. Entretanto, esses partidos perderam cadeiras. Lembra do que eu falei no comecinho? Eleição para o Parlamento Europeu. Mas as pessoas não parecem estar gostando muito do governo do Scholz, estão votando na oposição lá no Parlamento Europeu. Os partidos da base do Scholz perderam 2 cadeiras, o SPD, 9 cadeiras, os Verdes. Quem cresceu com mais 6 cadeiras foi a Alternativa para a Alemanha, a AfD. A AfD que mais cresceu e é um partido de extrema-direita. A mesma coisa, ou pior, aconteceu na França. Nós encontramos na França a oposição de extrema-direita ganhando muito mais força, né? A reunião nacional da Marine Le Pen ganhando 12 cadeiras diante das 13 cadeiras da renovação nacional do Macron.
E, portanto, lá na França, uma situação ainda pior, eu diria, do que a situação da Alemanha. E é justamente por isso que o Macron dissolveu o parlamento e convocou eleições. Lembrando, a França é um semipresidencialismo. Dissolver o parlamento não é golpe, como alguns estúpidos falaram aqui no Brasil. O presidente tem essa prerrogativa, e sendo feito isto hoje, ele não pode fazer de novo no intervalo de 1 ano, pelo menos, tá legal? Ele tem a prerrogativa de dissolução por algum motivo grave que justifique isto. E qual foi o motivo? Ora, o reconhecimento de fato da perda de apoio político na sociedade em geral e, por extensão, no próprio parlamento francês. Insisto, a eleição é no parlamento europeu, mas isso mostra que ele não tem mais apoio dentro da sociedade francesa e dentro do próprio parlamento europeu, convocando novas eleições parlamentares para, na prática, haver uma realidade de fato. O Macron deve perder essas eleições. A Marine Le Pen, do RN, deve ganhar muito facilmente essas eleições. Então, qual é a ideia do Macron? É um suicídio político? Não, não é suicídio político. Enquanto se é governo, se é vidraça, e é muito fácil tacar pedra. A Marine Le Pen tacaria todas as pedras do mundo a partir de agora e até o fim do mandato do Macron em 2027. E se a Marine Le Pen for parte do governo, porque ela indica o primeiro-ministro, ela contribui para a indicação do primeiro-ministro e para a formação do gabinete a partir da próxima eleição parlamentar. Agora Marine Le Pen deixa de ser pedra e vira governo também, vira vidraça. Daí a ideia de ela poder também se descapitalizar politicamente. Será que isso vai funcionar? Eu duvido, eu duvido. E segundo o que nós averiguamos na primeira parte do vídeo, o crescimento da Marine Le Pen, o crescimento da extrema-direita é estrutural, é resultado do neoliberalismo que o próprio Macron defende. E, portanto, essa manobra política estritamente conjuntural, circunstancial, não vai resolver o problema estrutural de crescimento da extrema-direita. Nós devemos ter, portanto, o avanço da extrema-direita nas principais economias europeias, o avanço da extrema-direita na França e na Alemanha, com desdobramentos internacionais mundiais. Porque qual é a pauta dessa extrema-direita? Em política externa, lembra da manchete da Agência Brasil? O que causa a insatisfação para o cidadão europeu, entre outros, a guerra da Ucrânia. A extrema-direita é defensora, e eu acho que nesse ponto que é interessante, é defensora de uma solução negociada para a guerra da Ucrânia e, portanto, corte de apoio político, corte de verbas para a guerra da Ucrânia. Zelensky, então, precisa olhar com muito cuidado esta eleição para o Parlamento Europeu e o desenrolar da política europeia na atualidade. Temos, entretanto, desdobramentos domésticos, regionais e regionais na migração e no ambientalismo. Ambientalismo, retração das políticas ambientais diante das condições econômicas precárias e do discurso negacionista. Há um discurso de extrema-direita de que não tem aquecimento global antropogênico, faz parte do negacionismo climático e, consequentemente, a gente pode esperar a retração das políticas ambientais nos países europeus a partir de agora, um problema em escala mundial. E também as migrações. A extrema-direita é nacionalista ufanista, a extrema-direita é xenófoba, consequentemente, aumento das restrições à entrada de imigrantes, um problema humanitário que deve se agravar nos países europeus na atualidade. Gente, é isso. Nos nossos 2 videozinhos trabalhamos então a relação entre neoliberalismo e o crescimento da extrema-direita e no nosso segundo vídeo agora nós trabalhamos as características da última eleição parlamentar europeia, as suas causas e os seus desdobramentos políticos e regionais. É um assunto muito importante para o cenário atual. Quem tiver alguma dúvida, algum problema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.